Boa noite a todos. Eu vou falar no microfone para a captação pegar muito bem, mas esse é um concerto, um recital todo acústico, né? Os instrumentos não vão estar microfonados, então eu aproveito para lembrar vocês de fazer silêncio, de deixar os celulares ou desligado ou no silencioso. Às vezes a pessoa do seu lado está prestando atenção, é bom todo mundo prestar atenção, né? Enfim, inclusive porque está sendo filmado, vou aproveitar para agradecer o pessoal do audiovisual, aqui o Marcos está filmando, possivelmente depois vai para as redes sociais aí, né? Então, mais um motivo para vocês também desfrutarem, não necessariamente precisam estar filmando dos seus celulares, se quiserem pode, né? Aí eu peço para evitar flash e os barulhinhos, enfim, que às vezes desconcentram quem está tocando ou quem está assistindo mesmo, tá certo? Agradecer a presença de todos vocês, tá? Muito obrigado por terem vindo. E hoje é um recital didático, ou seja, tem pequenas explicações sobre as músicas que a gente vai tocar. Não muitas explicações longas, porque afinal a gente tem bastante música para ouvir também, né? E eu queria começar dizendo assim que o que nos motivou a fazer esse recital, né? A vinda do Oliver por aqui. Ele estava no FAO com a professora Lilian, de lá, que também está aqui presente, queria agradecer. Eles lá estavam fazendo um projeto muito bacana. E o Oliver também conhece pessoas aqui, nós somos amigos de longa data. E ele falou comigo: Vinícius, vamos fazer alguma coisa de João Pessoa também, tem colegas queridos lá. Então depois, ao final após o duo de violinos, eu vou chamar outros professores aqui, vai ser um quinteto de cordas, também de professores e também de outras instituições. Então a gente está aqui congregando as nossas instituições de ensino, certo? Então, dispensando muito a apresentação, vocês têm aí um folhetozinho, né, um folder, mas essa motivação do Oliver, nós começamos a tocar violino quando criança. Eu comecei com 9 e o Oliver já tocava um pouquinho, na mesma escolinha de música, digamos assim, pelo método Suzuki, que é um método que geralmente leva muitas crianças a praticar. Na época o Oliver era aquele aluno assim, que sempre inspirava os novos, porque ele era mais adiantado, ainda é, né, e super talentoso, né? Então ele é uma grande fonte de inspiração para mim, pessoalmente. E a gente aproveita essa amizade, mas também para compartilhar com vocês, né? Nada seria do nosso trabalho se ficasse ali de 4 paredes, tocando e se divertindo, né? A arte precisa ser transmitida, então por isso também agradeço a vocês. Acho que é parte da nossa função aqui, não só ficar dentro da sala de aula, dando as nossas aulas, que são, imagino eu, muito importantes também, né? Mas mostrar a música. A gente já foi aluno e eu lembro muito bem como eu gostava e me motivava ao ver os professores tocando. Tá certo? Então a gente vai começar, sem mais delongas, a gente começa por um repertório europeu, seguindo uma ordem cronológica, ou seja, vamos começar aqui pelo final do período barroco, com o compositor Pugnani. Alguns até já poderiam considerá-lo um compositor clássico, mas ele herda muito do barroco italiano, do violinismo principalmente, né? Porque aqui a gente está falando de 2 violinos, e então é um repertório escrito por violinistas e compositores. Então aquela tradição de Vivaldi, Corelli, Geminiani e outros, a gente encontra essa influência na música Pugnani. Tá? Vocês vão ouvir essa sonata, vão notar que os violinos têm, por exemplo, vozes que vão se entrelaçando, né? Uma espécie de, a gente chama de contraponto, né? Não é exatamente a melodia bem acompanhada, como vocês vão ver nas outras peças, mas esse contraponto típico do barroco e o movimento também com muitos ornamentos, muitos floreios, certo? Essa sonata começa com um movimento largo, né? Um movimento lento, e depois tem 2 movimentos allegro, movimentos mais rápidos. Tá? Eu convido também os estudantes de música a notar que
dos movimentos rápidos. O primeiro estará numa métrica quaternária, né, um compasso quaternário rápido, simples, e o último movimento rápido no compasso binário composto. Tá? Lembrando aqui uma giga, então vai ter aquela subdivisão em 3, né? O último movimento. Tá certo? Então, por aí começamos. Bom conceito a todos. Até logo.
Bom, a gente segue então agora sim, sem sombra de dúvida, no período clássico. Tá? O classicismo vienense, inclusive, conhecido pela primeira escola da Viena, com os compositores Haydn, Mozart e Beethoven. Só que aqui a gente vai para o compositor Pleyel, ou talvez Pleyel, na pronúncia dos austríacos, que conviveu ali com Haydn e bebeu dessa fonte. Viena, naquela época, era um grande centro, como ainda é, mas, enfim, era, se não me engano, ainda era a capital do Sacro Império Romano. Alguns anos depois, ali se dividiu entre Hungria, enfim, Império Austríaco, etc. Mas ali era uma grande escola de música, né? E um centro de outras coisas também. No classicismo, vocês vão notar frases mais claras, uma espécie de, vamos dizer, uma limpeza daquela polifonia, mas a arte é sempre arte, né? Isso não desvaloriza a arte. Então vocês vão notar, por exemplo, quando um violino estiver tocando uma melodia, o outro vai estar nitidamente fazendo um acompanhamento, uma base. Tá? E vai se alternando. Ora o Oliver, ora eu, estamos com a voz principal, digamos assim, enquanto o outro acompanha. Esse pequeno dueto do Pleyel vai começar com um movimento lento, o andante, e depois tem um movimento alegro. Desculpa, alegro, exatamente. Também numa métrica composta aí para os estudantes, aí, né? Compasso composto. Certo? São dois movimentos só. Agora eu queria fazer um parênteses, que a gente está aqui numa instituição de formação de jovens também para o mercado. Pleyel não foi só músico, violinista, compositor. Ele, numa determinada idade, na sua carreira, passou pela Alemanha, passou pela Inglaterra, se estabeleceu também na França e lá abriu dois negócios. Uma editora de partituras, tá? E uma fábrica de pianos. Essa fábrica perdura até hoje, né? Então vocês podem pesquisar depois pianos Pleyel, são pianos lindos, grandes, né? A fábrica depois seguiu com o filho dele, enfim, já tem mais de 200 anos isso. Tá? Tanto nome ele fez que existe em Paris uma sala com o nome dele, a sala Pleyel, né? Eu nunca fui lá, é uma sala linda, fantástica, com concertos maravilhosos por ali, né? Se alguém já teve a oportunidade de conhecer, tá? Isso em Paris. E Pleyel é austríaco, tá? Depois eu acho que, se não me engano, ele morreu também na Áustria. Certo? Então vamos lá. Agora o classicismo, Pleyel, Duettini, né? O primeiro Duettini, é isso? Isso. Ele tem uma série de outras peças. Ele também foi violinista, né? E escrevia muito bem para o instrumento.
A gente às vezes nem se dá conta o trabalho que é para quem está acompanhando a melodia, né? Então, de vez em quando eu estava tocando a melodia aqui, não sei se vocês puderam observar, o Oliver tocava assim 18 notas por segundo, sei lá, entendeu? Isso é bem típico do classicismo, tá? Como eu dizia, tem uma simplicidade ali no formato, na simetria das frases, mas não na interpretação, né? Às vezes pelo contrário. Bom, agora nós vamos então ao período romântico e também saímos da Áustria, vamos para, na verdade, Bélgica. Berriot é belga, tá? E estudou na França. O Conservatório da França, agora uma curiosidade também sobre uma coincidência, de certa forma, na escola de violino, porque o Conservatório de Paris, que foi assim, o modelo ali da escola violinística francesa, é tido como fundado praticamente por Viotti, que foi um aluno de Pugliani, aquele que a gente tocou a primeira peça. O italiano, seu principal aluno de Pugliani foi Viotti. Ele foi para a França e lá fez essa tradição violinística, né? E Berriot se alimentou dela também, apesar de belga, né? Aqui já também é bom lembrar que é uma fase assim, pós-Paganini. Paganini já havia dado suas turnês, o grande violinista, que foi assim, uma espécie de gênio ali solitário, ele não pertence exatamente a uma linha, uma escola, né? Então, assim, já se era obrigado a explorar o instrumento muito mais do que antigamente. Claro que ele ia evoluindo desde o período barroco, o violino foi sendo descoberto, quais as possibilidades técnicas, golpes de arco, enfim. Mas no período romântico e após Paganini, principalmente, a gente vai ver isso bastante. Vocês vão notar, por exemplo, muitas cordas duplas, golpes de arco, assim, sonoridades rápidas, lentas, trocas de corda, aquilo que a gente chamaria assim, de virtuosismo já nessa peça. Preste bastante atenção, como tem horas, por exemplo, que parece que tem 4 violinos aqui, ou mais, porque a gente toca cordas duplas, né, 2 notas ao mesmo tempo, ou acordes, especialmente no movimento lento, tá? Isso fica bem nítido, mas nos outros também. Esse duo, então, de Berriot,
vai começar com um movimento moderado, tá? Depois ele vai ter um movimento lento mesmo, o segundo movimento é o lento, é um adágio sustenido, e termina com um movimento allegretto, que também vai ser na métrica composta. Mas, olha só, até agora todos os terceiros, os últimos movimentos, aliás, nem sempre terceiro, terminando com essa espécie enfim, essa coincidência, né? São métrica composta, isso dá uma certa agilidade, um ciclo, né, de notas rápidas. Ok? Uma colaboração sobre o BDO, sobre a escola, sobre você. Vamos seguir então. Obrigado.
objetivo, mas é gratificante cada segundo que a gente estuda dessa peça. Ela é muito bem escrita, bacana de tocar junto. Bom, agora a gente vai terminar o nosso tour pela Europa, digamos assim, na Polônia, com Wieniawski. Wieniawski foi um grande violinista, também compositor, é claro, especialmente para o violino, né? Ele é período romântico, né? Tem a data dele, inclusive, aí, de nascimento e morte. O Wieniawski tem uma curiosidade. Lá no Conservatório de Paris, eu disse que era aquele centro, ele foi estudar lá, que era o grande centro de formação dos violinistas naquela época. Só que alguém notou o talento dele, o professor dele na Polônia, e aos 8 anos de idade ele foi aceito, excepcionalmente, na classe do principal professor do Conservatório de Paris. Aos 8. Eu não lembro nem o que eu fazia aos 8 anos de idade. E aos 11 ele se formou e foi dar turnê pela Europa. Só isso, né? E aqui a gente vai para o Opus 18 dele, que são os estudos e caprichos, para... na verdade não é exatamente para 2 violinos. Tem um violino que faz um estudo mesmo, a parte mais também técnica, e o outro, vamos dizer, faz o estudo do acompanhamento, de certa forma. É um estudo para 2 violinos, mas ele tem essa questão. Eu até queria fazer mais um parênteses aqui. A presença do compositor Samuel Cavalcante, que está aqui, ele é paraibano, está sentado aí, humildemente, pode se levantar para a gente ver. Além de um grande amigo, conhecido aqui de todos, compositor, crítico, pianista, enfim, grande músico. Ele escreveu um estudo para 2 violinos, o Samuel, né? E aí sim é um estudo onde os 2 violinos têm, vamos dizer, a mesma função, no sentido de dificuldade interpretativa, técnica e tudo mais. Esse estudo até se tornou obra da dissertação de mestrado da minha esposa, que infelizmente não está presente hoje aqui, porque está cuidando da criança que ficou doente em casa. Mas é uma obra muito bacana, se vocês quiserem conhecer, tem disponível no YouTube, Sam Cavalcante, estudo para 2 violinos, vocês vão encontrar, né? É um estudo para 2 violinos também. E aqui é um paralelo. Então, o Wieniawski tem já um concorrente aqui no Brasil, digamos assim. Brincadeiras à parte, mas o fato é que Wieniawski também, aqui na Polônia, a gente pouco se fala, pouco conhece, mas a Polônia é um país muito rico culturalmente, tá? Eu não vou me alongar demais, mas de lá vem Chopin, o grande pianista e compositor, que todo mundo conhece. Chopin viveu uma vida curta. Depois de Chopin, vem Wieniawski. E ele mais ou menos tapa aí um buraco até um terceiro, mas maravilhoso compositor, que é o Szymanowski, do período romântico polonês. Convido vocês a conhecerem também a obra do Szymanowski, algumas sinfonias muito lindas dele. Então o Wieniawski fica bem nesse meio aí, do período romântico. Depois do modernismo também a Polônia desponta aí de grandes compositores, intérpretes, enfim. Tá certo? Então encerramos a nossa viagem pela Europa, depois a gente vem para a América, com o Wieniawski e o estudo número 4, Opus 18, que é um tempo de saltarello. Saltarello que é uma dança inspirada então numa dança italiana, também naquela métrica de compasso composto, rápida, né? A gente lembra, por exemplo, todo mundo conhece, não é uma saltarella, é uma tarantela. Como é que é? Né? Esse termo é uma tarantela. A saltarella é outro tipo de dança, mas lembra um pouco. Então é uma inspiração italiana, aí voltamos à Itália, né? Por onde começamos. Quase uma brincadeira, mas extremamente difícil aí para o violino. Vocês vão notar que enquanto o Oliver toca, assim, vamos dizer por baixo, umas 500 notas, eu fico mais relaxado aqui, só atento para não tocar na hora errada. Obrigado.
Dispensa apresentações, né? Essa é uma peça muito emblemática para os violinistas que estão aqui presentes, né? Um grande desafio. A gente agora, então, como eu dizia, chega na Europa, vai se aproximando aqui, né, da nossa Paraíba, assim, chega na Europa, não sai da Europa, chega na América, com Piazzolla, filho de imigrantes italianos, mas que se estabeleceu na Argentina, depois logo foi para os Estados Unidos, lá também conheceu Carlos Gardel, grande cantor de tango, e também com uma certa influência ali do jazz e tal. Escreveu muitas obras, muitas peças lindas para filme. A gente vai tocar para vocês o Oblivion, que é uma peça que, pelo seu título, né, ela remete à memória, a um esquecimento, algo que vai ficando, né? É algo assim, para ser esquecido. Então vocês vão notar que ela é bem calma, ao mesmo tempo muito expressiva, pouco marcada, né? Não é aquele tango dançado ou aquela milonga, menos ainda, né? Tem um tango lento, tá? E muito expressivo, muito longo. Os temas são longos e vão se costurando, passando também de um violino para outro, com um acompanhamento de forma assim obstinada, né? Quer dizer, obstinada, ostinato, vocês vão notar. Certo? Então, de Piazzolla, o Oblivion. Eu também queria, agora a gente começa uma parte do recital que temos alguns arranjos. Esse é o primeiro arranjo, ou seja, a figura do arranjador é aquele que pega uma obra que não necessariamente foi escrita para essa formação e ele transcreve, faz a sua versão para, no caso aqui, para dois violinos, tá? Que não foi assim que Piazzolla escreveu para dois violinos, né? Apesar que Piazzolla gostava muito de violino, trabalhava lá em parceria com grandes violinistas, os tangos todos, muitos têm violino no meio, vocês devem saber. Convido vocês também a escutarem os outros tangos do Piazzolla quando tiverem oportunidade. Obrigado.
Obrigado. Agora nós vamos então à segunda parte do programa. Então a gente aumenta a nossa equipe aqui. Eu queria chamar o Paulo. Um prazer imenso também. Aproveito para agradecer muito do fundo do coração. Primeiro os dois colegas, Tereza e Danilo, que são daqui da instituição, professores do curso de música, que vão fazer violoncelo e contrabaixo no nosso quinteto. E também o professor Paulo França, que é da UFRN. Então a gente já tem aqui agora, além do nosso Instituto Federal, o UFMT, então, onde o professor Oliver dá aula, faz também um excelente trabalho com extensão, atendendo assim a centenas de crianças e jovens, os que mais necessitam, inclusive. E o professor Paulo, que é o grande professor de viola lá da UFRN, todo mundo quer estudar com ele, assim, ele só viola. E grande amigo também. Bom, a gente começa então com o Mourão de César Guerra Peixe. Eu queria fazer uma pequena correção, que o meu revisor não viu que saiu a data errada, e eu acho que ele morreu em 1994. Algumas fontes falaram em 93 na internet, mas na minha partitura tem 1994, eu acho que saiu em 1944, foi erro de digitação. Guerra Peixe nasceu, se não me engano, no estado do Rio de Janeiro. Alguém sabe a cidade, não sei se é Petrópolis ou Niterói, mas não é no Rio. Foi compositor, grande compositor brasileiro, também violinista, maestro. E por algum tempo ele trabalhou em Recife, na rádio. E o relato dele diz que ele quis vir para cá para pesquisar também a cultura daqui, a música daqui, da região do Nordeste, né? Então o Mourão faz referência aos mouros, a tradição ou a cultura moura que está entre nós. Quem são os mouros? Assim eram chamados os muçulmanos, os árabes, os povos do norte da África, que dominaram a Península Ibérica, que é onde tem hoje Espanha e Portugal, né? Eles viveram lá em alguns lugares por mais de 700 anos. E assim, mesmo que houvesse o conflito religioso, que em algum momento eles tenham sido expulsos de lá, mas a comida deles, os instrumentos de percussão, boa parte da cultura ficou lá, né? Inclusive na língua portuguesa, se tiver um professor de português aqui, vai saber muito mais do que eu. Na nossa língua tem palavras que advêm do árabe. Não todas, assim, no caso, por exemplo, alface, alfândega, algumas palavras com essa escrita. Tem muito. E na música, aqui a gente no Mourão de César Guerra Peixe vai encontrar elementos rítmicos do norte da África, e também um elemento melódico marcante, o modalismo, aqui um modo mixolídio, certo? E outras coisas mais também, né? Então, além, quer dizer, aqui o Guerra Peixe vai falar da música, mas ele já sabia que a nossa cultura é impregnada por também muitos outros elementos da cultura árabe, da cultura oriental também, além das que a gente geralmente retrata, que é a cultura dos afrodescendentes e dos indígenas, dos povos que aqui já existiam, certo? Então, com vocês, Mourão, agora sim com a equipe completa, todos os professores, obrigado pela participação novamente.
Chegamos no nosso Brasil, né? É bacana demais, é muito bom tocar em grupo, tocar nossa música. E a gente segue então com uma peça que nós desconhecíamos e que até nos foi apresentada pela professora Lilian, que é da UFAL, que está aqui presente. Queria tocar com nós por um triz, assim, ela não tocou junto aqui, mas da próxima vez a gente espera você. Professora Lilian, por favor, apareça. Tem uma irmã aqui, não é isso? Aqui no campo, né? Que é do... Oi? Somos nós três. As três? Que beleza. Olha só, pode levantar. Professora Mônica e Ana Alice. Isso. São professoras de quê? Por curiosidade. Português? Também. Eu estava certo com aquela história da cultura árabe na língua, por aí. Qualquer coisa pode... Olha só. Então, e essa peça é uma suíte chamada Sergipanhando. Eu busquei tanto na internet, mas esse humilde compositor não tem assim muita informação disponível. Apesar de que nos nossos ensaios, um dia desse aí o Paulo me falou, olha aqui embaixo, tem um e-mail. Eu esqueci de escrever, de ver isso, né? Porque pesquisei pela internet, né? Ele parece ser baixista, compositor Simão Pedro, tá? E ele faz aqui uma viagem, um passeio geográfico e cultural pelo Sergipe. Começando o primeiro movimento, ele chama de Xingó. O Xingó é aquela região dos cânions, onde o rio passa, o Rio São Francisco, nosso grande Rio São Francisco, passa por entre rochas e pedras. Acho que Xingó até tem esse significado de rio ali entre pedras, enfim. E vocês vão notar que ele começa com uma parte lenta, que nos lembra talvez um apoio, uma coisa assim melancólica, e depois ele tem uma parte rápida. Isso no primeiro movimento, uma parte rápida, mais festiva, e termina com uma representação dessa parte lenta, dessa sessão lenta que começa com a viola, depois o violino se responde. Talvez seja, eu digo talvez porque eu não tenho certeza absoluta, não entrei em contato com o compositor, não achei mais informações, nem a data dele, né, o ano de nascimento, mas talvez seja um paralelo entre um rio, então, assim, a água, né, a abundância da água, da vida que a água traz, mas numa região que é o Alto Sertão sergipano, e ali também tem a seca, também tem aquela dificuldade, aquela aridez, né, tão próxima do rio. O segundo movimento ele chama de Vale do Cotinguiba, ou Cotinguiba, não sei, me corrijam se eu... Tem um rio, é um afluente do rio Sergipe, agora não mais o rio São Francisco. O rio Sergipe é o que desemboca na capital, Aracaju. E o Cotinguiba, ou Cotinguiba, ali próximo, tem assim, uma cultura da cana-de-açúcar, tem povoados ali, e parece que dali o compositor extraiu uma certa rítmica. Vocês vão notar no segundo movimento, os pizzicatos, pode ser que remeta às violas que existiam na dança de São Gonçalo, que era uma dança que procurava trazer os escravos, enfim, aqueles descendentes para a religião, para o cristianismo, né? E era uma dança animada e tinha acompanhamento de viola,
né? A gente faz muito pizzicato. Pizzicato é essa técnica que a gente toca não com arco, mas como se fosse um violão. Tá? No terceiro e último movimento, que ele chama de brejo, o brejo, pelo que eu vi, é uma região ao norte, mais um pouquinho ao norte do estado de Sergipe, próxima do mar, e que no passado pertenceu também, parece, à capitania de Pernambuco. E ali, então, tem uma rítmica um pouco mais, lembra um pouco mais do maracatu, ritmos que eram mais um pouco mais do norte, né? E vocês vão ver por esse elemento rítmico no último movimento, certo? Então são esses três movimentos, a página errada, Xingó, Vale do Cotimbiba e Brejo, tá? São quase três danças assim, suíte sergipaniano e Simão Pedro.
mais perto, a gente vai para Recife, um frevo chamado Galo de Ouro, compositor frevista, né, José Menezes, grande compositor de frevos, né? E aqui é um arranjo, né, também. Aliás, quando tocamos Guerra Peixe e quando tocamos Simão Pedro, não era arranjo, é obras escritas para essa formação mesmo, de 5 instrumentos de corda, né? O Galo de Ouro é um frevo, uma banda, enfim, toda aquela percussão, e aqui ele está reduzido para um quinteto de cordas, também podia ser uma orquestra de cordas. Eu queria saber se o arranjador está aqui presente, que eu estou olhando, porque ele é daqui, Matheus Freire, também grande conhecido nosso, grande músico, pelo jeito ele não está presente. Vai levar uma puxão de orelha. Tudo bem. Então com vocês, Galo de Ouro, de José Menezes, arranjo de Matheus Freire. Obrigado. Uma brincadeira que eu fiz com o Matheus é porque ele é muito querido, um grande amigo nosso desde a infância, aí, desse pessoal aí, e um excelente músico e arranjador. Bom, agora enfim chegamos à nossa última música e chegamos ao nosso estado da Paraíba, com o Sivuca e Glorinha Gadelha. Dispensa apresentações, a Feira de Mangaio. Né? Bom, para quem de repente não parou para se dar conta, a Feira de Mangaio é aquela feira que se vende de tudo um pouco lá e tal, às vezes fumo de rodo e tal. Na letra da música também termina todo mundo cantando, dançando e se divertindo, né? Aqui a gente vai fazer também uma versão arranjada pelo professor Carlos Anísio, professor maestro, né, compositor também, Carlos Anísio, lá da UFPB, de corais e tudo mais. E nessa versão para quinteto de cordas. E agora eu quero também chamar mais um integrante, o professor Ebenezer vai nos
presentear com a sua percussão. Professora Ebenezer, aqui depois. Com isso também desejamos uma ótima noite a todos. Agradecemos todos aqui, do fundo do coração, a presença de vocês, sem os quais a gente não poderia também fazer a nossa parte e esse ciclo todo, certo? Então, obrigado mais uma vez pela presença de todos, espero que tenham gostado. E Feira de Mangaio, para encerrar o nosso recital didático.